Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Nós acabamos, no bloco anterior, conversando com o padre Lucemir, que é missionário do Sagrado Coração. Ele é diretor da Casa de Teologia lá na cidade, na capital, em São Paulo. Um rapaz novo, 30 e poucos anos, e que tem uma sabedoria. Ele é impressionante como ele consegue trazer a devoção ao coração de Jesus, aquilo que é importante, teológico, né? Que às vezes a gente não consegue acessar muito no nosso intelecto. E ele traduz isso de uma maneira muito bonita, muito simples. Então, nosso agradecimento sinceríssimo ao padre Lucemir lá em São Paulo. Muito bem, hoje, na festa do Sagrado Coração de Jesus, o Papa encerra com a missa, claro, o jubileu dos sacerdotes. Você está vendo a imagem aí? Essas imagens são ao vivo, viu? O Papa está, de fato, celebrando lá em Roma, no Vaticano, essa missa de consagração, né? De consagração, eu digo ao coração de Jesus, porque, de fato, é uma missa encerrando, na verdade, ou fazendo acontecer o jubileu dos sacerdotes. Você sabe que, ao longo do ano da misericórdia, desde novembro do ano passado, dezembro, melhor dizendo, do ano passado, imagens belíssimas, né? Você está vendo aí, ó. Desde dezembro do ano passado, o Papa Francisco, ele decretou esse ano da misericórdia e durante esse ano estão sendo feitos vários jubileus, né? Jubileu dos sacerdotes, jubileu dos religiosos, jubileu dos catequistas, jubileu de todos os leigos e agentes de pastoral ou de pastorais. Vários jubileus estão sendo feitos. E o Papa Francisco pede que toda a igreja, do mundo todo, faça esses jubileus. Então, por isso que é muito bonito ver aí, ó, você está acompanhando ao vivo essas imagens diretamente lá do Vaticano, do Papa Francisco celebrando a missa. Eu estou muito feliz só de saber que nesse momento ele está ali rezando por nós padres e, claro, rezando por você também, que é o nosso telespectador assíduo aí. Muito bem, é isso aí. Nós acabamos de ver então essas imagens, né, do Papa Francisco lá em Roma, celebrando, encerrando com a missa o jubileu dos sacerdotes. Muito bem. Nós temos também, uma coisa muito importante, é assim, quando a gente fala das promessas, eu queria deixar bem claro para você assim, as promessas que o Sagrado Coração fez a Santa Margarida Maria foram promessas que eram para trazer para a humanidade, trazer para as pessoas, justamente um consolo de tantos momentos que as pessoas estavam passando, ou que a sociedade estava passando. Momentos de dificuldade, momentos de heresia, momentos de pessoas que estavam indo contra, não a igreja especificamente, mas contra o próprio Deus, contra o próprio coração de Jesus, etc. E quando isso acontece, este Jesus se faz presente na vida dela por essas aparições, quando ele apresenta as 12 promessas, você vê que cada uma delas tem um sentido muitíssimo especial. É para justamente dizer, olha, o ser humano ele é amado por Deus em todas as suas situações. Veja que bonito isso. Eu acho que às vezes nós temos que pensar que o coração de Jesus, ele não nos abandona em hipótese alguma. Em hipótese alguma ele nos abandona, mas ele sempre se faz presente na vida de cada um de nós para mostrar aquilo que é próprio do coração de Deus. Então, quando a gente fala do coração de Jesus, nós falamos de maneira muito especial do coração de Deus, esse coração que ama, que traz para nós a alegria que nós precisamos. E as pessoas dizem assim, mas isso aí é conversa, porque na verdade nós temos tantas aflições, tantos sofrimentos, né? Uma crise terrível no nosso país. Algumas pessoas, como a Fernanda comentou lá no segundo bloco do nosso programa de hoje, pessoas que se sentem na liberdade de fazer horrores, né? Contra a vida da outra pessoa, né? Tivemos casos tão terríveis nesses últimos dias pelos nossos meios de comunicação. E, no entanto, a gente percebe, o ser humano ele tem essa liberdade. Deus ama tanto que você é livre para fazer o que você quiser. E aí é que nós temos que buscar no coração de Jesus a serenidade, a força, a paz pela nossa oração, para que a gente não faça essas atrocidades, para que nós não sejamos de fato essas pessoas que levam aos outros a desgraça, o desamor. A gente tem que lutar muito por isso. Porque na verdade, se a gente for pensar bem, é fácil a gente fazer aquilo que é mal, é muito fácil. Basta a gente dar um trechinho ali para que o mal possa tomar conta da gente e a gente acaba fazendo. Então vamos ter que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente acaba sendo não só o anunciador da graça, mas também o anunciador da desgraça, o que nós não podemos deixar acontecer, ok? Nós, no bloco anterior, nós não lemos os nossos interativos, né? Acabamos, pelos fatos e por aquilo que nós tínhamos que receber a bênção do nosso padre Lucemir, a gente não fez os interativos. Então, eu gostaria de agora que a gente tomasse esses interativos, lembrando que nós tivemos um sócio hoje, né? A Fernanda até conclamou a todos vocês para que se tornassem novos sócios. E temos, por causa disso, mais um sócio que é
A Alice Severino da Silva, ela é de Iaras, no interior de São Paulo, e ela pede oração por toda a sua família. Alice, muito obrigado. A obra de evangelização vai estar com você certamente. A Angelina Kestrin dos Santos, ela é de Nova Monte Verde, lá no Mato Grosso. Ela pede oração por ela mesma, pede também por Oswaldina, por Roberto e por toda a sua família. A Graça Aparecida da Silva, ela é de Dracena, no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, pede pela sua saúde, pede também pela sua filha Alessandra, pelo seu esposo Anedino, pela sua avó Alzira e por todos aqui da Associação do Senhor Jesus e por todos da Rede Século XXI. A Marina Bandeira Matei, ela é de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Ela pede oração em recuperação. Ela diz assim, porque eu estou de cadeira de roda. Então ela pede, de rodas, né? Ela pede de fato a oração e claro, você vai receber essa oração. No final do nosso programa a gente vai rezar juntos, viu? O Manuel Furtado Filho, ele é de Salvador, lá na Bahia. Ele pede oração pelos estudos da filha Iliane Lima, pelos negócios dele mesmo, né? E a Dilson. E pede também pela saúde de Deise e também por toda a sua família. A Regina Bibiane Mendes de Souza, ela é de Varginha, lá no interior de Minas Gerais. Ela pede oração pela conversão da sua filha, Ana Clara de Souza, tem 12 anos. Ela pede também pela proteção e libertação dos maus pensamentos. Ela diz assim, porque ela tem o sentimento, a vontade de se cortar e tal. Toma cuidado, viu? Eu acho que você tem que entender que a palavra de Deus, a própria ação de Deus na sua vida, ela é muito importante. Tome um tempinho, que seja um minuto. Ao invés de ter esses pensamentos, coloque-se nas mãos de Deus. Diga a Deus, olha, eu não tenho essa intenção. Tira do meu coração aquilo que de fato me tira desses caminhos que são bons. Coloque-se um minutinho só, viu? A Regina, coloque-se no coração de Jesus e certamente Ele vai acalmar o seu coração. Tenha certeza disso, viu? E no final do programa, continue aí que eu vou fazer uma oração muito especial e, claro, essa oração vai chegar até você. A Joaci Andrade Vieira, ela é de Ipabá, lá em Minas Gerais, ou Ipaba, Minas Gerais, perdão. Pede oração pela saúde dele mesmo, pede também pela cura do braço, pede oração e também faz um agradecimento pelas graças recebidas. E ele pede também por sua mãe Iracema Vieira de Andrade. Daqui a pouco a gente continua lendo os nossos outros interativos. É para você, porque para a gente é importante, de fato, a sua oração. Eu não sei se depois a gente pode ver o Facebook, o e-mail, para a gente dar uma olhada, ver como estão as participações dos nossos irmãos e irmãs. Eu gostaria de fazer uma pequena observação em relação à promessa, a uma outra promessa que nós temos, a promessa do coração de Jesus. Por que essa observação? Nós temos várias promessas, né? Você sabe as 12 promessas, e esta, eu preciso falar sobre ela para você, porque ela está relacionada à questão do pecado. E às vezes nós temos uma mania de achar que nós só pecamos na nossa vida. E eu não gosto muito dessa ideia. Não estou dizendo que a gente tem que passar a mão na gente mesmo, na nossa cabeça, e não, olha, não, você não tem pecado nenhum, você está bom, você é santo. Não é nesse sentido. Mas veja bem o que a sexta promessa do coração de Jesus, ela diz para nós. Ela fala bem assim: os pecadores acharão em meu coração a fonte e o oceano infinito de misericórdia. Olha só que contraponto interessante. O pecado de um lado e a misericórdia do outro. São duas coisas, eu digo que se contrapõem porque de fato são diferentes. Não dá para você associar uma coisa com uma outra. Agora, uma sobrepõe a outra. A misericórdia, sempre em todas as circunstâncias, em todos os momentos, ela vai sobrepor ao pecado. Ela vai extinguir este sentimento ou esta ação que você teve. Mas ela tem por objetivo inicial, eu até diria único, trazer a conversão ao seu coração. Então, não se desmereça pelos pecados cometidos, porque existe uma graça maior, que é Deus, obviamente, sobre você. Então, por isso que todas as vezes que a gente pensa na questão do pecado, pense bastante nisso, coloque isso no seu coração. O que você faz não é correto, ou melhor, o que eu faço quando eu peco como padre não é correto. Mas eu não posso morrer no pecado. E aí é uma coisa muito interessante que eu aprendi esses dias, eu acho que valeria a pena passar para você, por isso eu quis falar sobre essa promessa. Nós tivemos nessa semana em Campinas aqui a reciclagem, que chama Formação do Clero. E veio um padre que trabalha com a questão da moral, um moralista que a gente chama,
falar sobre essas dimensões da nossa vida, atualizando as nossas formações, para que nós sejamos padres atualizados naquilo que se refere à Palavra de Deus. E ele falava justamente, não só da Palavra de Deus, mas também da teologia, daquilo que a igreja tem refletido. E ele falava de uma coisa muito importante, que era a questão do perdão, por isso que eu procurei a questão do pecado, e da reconciliação. E quando a gente aprende essas coisas, a gente fica doido para passar para os outros, porque a gente percebe o quanto isso é bom. Ele dizia assim, o perdão é uma coisa, a reconciliação é outra. Elas acabam se complementando, mas acontece que elas são diferentes. E, por exemplo, ele citou o exemplo de Jesus na cruz, porque ele diz assim, o perdão é o ato que eu tenho em relação àquilo que a pessoa me fez, eu a perdoo por aquilo que ela me fez, mas às vezes eu não vivo a reconciliação daquele perdão. Veja que interessante. Às vezes a gente mistura um pouco as situações aí, não é? As estações, melhor dizendo. Eu perdoo, mas não convivo com a pessoa. E a reconciliação é a convivência que o perdão faz surgir no meu coração. Veja que bonito isso. Quer dizer que se você não se reconcilia, se você não convive com as pessoas, com aquela pessoa que te feriu, o perdão não valeu? É claro que valeu. É claro que valeu. Acontece que às vezes nós não temos a possibilidade de continuar convivendo com aquela pessoa que nos feriu ou talvez que eu tenha ferido. E para mim isso é muito importante daquilo que ele disse, sabe por quê? Ele usou o exemplo de Jesus na cruz. Presta bem atenção nisso. Jesus, quando estava na cruz, o que ele disse? Ele perdoou todas as pessoas. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não foi isso? Agora, Jesus teve tempo de descer da cruz e se reconciliar com aquelas pessoas, conviver com aquelas pessoas que o colocaram ali? Não. Não teve tempo. Primeiro porque as pessoas não queriam. Elas não queriam, elas queriam matar Jesus. Mas suponhamos que Jesus tivesse tempo, diante da cruz, de conviver com aquelas pessoas, ele ali naquele momento, naquela convivência, ele estava vivendo a reconciliação. Veja que bonito isso. O nosso perdão, ele tem essas características. Por isso é que eu quis falar sobre essa questão da sexta promessa. Os pecadores encontrarão em meu coração, acharão em meu coração a fonte, e olha só, o oceano infinito. É para sempre, gente, é para sempre. A misericórdia de Deus é para sempre na nossa vida. A gente não pode perder isso. Então, quando a gente procura, por exemplo, a confissão, Padre, eu cometi esse pecado, eu quero perdão por esse pecado. Ali você já recebeu a graça de Deus por aquele momento. Mas se você consegue conviver com as pessoas que você feriu ou que te feriram, as pessoas que te feriram, você tem ainda uma graça, eu diria, maior. Você vive o perdão, que é o pontapé inicial para reconciliar-se de fato com as pessoas. É por isso que a gente tem que agradecer ao coração de Jesus por ter aparecido a Santa Margarida Maria e ter dito todas essas coisas a ela. Às vezes a gente é tão mesquinho, não é? Egoísta às vezes. A gente acha que Deus, tá bom, eu estou convivendo comigo mesmo, está ótimo, né? Eu vou lá, rezo, participo da minha missa, melhor dizendo, ou no meu caso, vou lá, rezo a minha missa e está ótimo. Tem que ter um pouco mais do que isso. O cristão tem que oferecer mais. O católico tem que querer mais. Tem que ir além dessas coisas. E esta sexta promessa diz isso, olha, nós somos vítimas da misericórdia de Deus. Olha que bonito isso. Eu sou vítima da misericórdia de Deus. Ele me busca para ser misericordioso comigo. Ele quer ser misericordioso comigo. E aí a gente precisa olhar isso com um coração um pouco mais humano, como o Padre Lucemir disse lá no bloco anterior. Viver essa humanidade. Queira ser santo nas limitações que você tem. Queira ser santo nos erros que você faz. Porque quando você erra, não estou dizendo que a gente tem que sair errando por aí, pecando por aí, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que se isso acontece, não fuja disso. Não queira passar aquela imagem de santinho que na verdade você não é, que na verdade eu não sou. Agora vamos aprender a conviver justamente com essas limitações que a gente tem, sabendo que ali, naquela limitação, naquele erro, Deus coloca, segundo Santa Margarida Maria, um oceano infinito de misericórdia. Quer coisa melhor do que isso? Claro que não. A gente tem que buscar isso com afinco, com o coração, dizendo a Deus assim, olha, eu preciso viver plenamente isso, eu quero viver plenamente isso. Então, por isso que hoje, nesta
Primeira sexta-feira do mês, vamos pedir a Deus força, né? Muita força para continuar sendo esses evangelizadores. Eu, aqui na TV, na minha paróquia, você aí no seu trabalho, na sua família, na sua comunidade, na sua paróquia, sermos evangelizadores, levando a graça de Deus a tantas pessoas que procuram. E nós podemos ser, de fato, colaboradores com esse projeto de Jesus. Levar a semente ali daquilo que é a evangelização na vida das pessoas. Você pode fazer isso. Eu posso fazer isso. Não vamos nos omitir, viu? Hoje nós temos a possibilidade de viver isso plenamente nessa festa do coração de Jesus. E é isso que eu espero de você. É isso que eu espero de mim, em primeiro lugar, como padre, né? Levar essa misericórdia às outras pessoas e saber que essa misericórdia é própria também para mim, para a minha vida, por todas as minhas limitações, para que eu seja um padre melhor. E hoje, de maneira muito especial, neste dia de oração de santificação pelo clero, rezar por mim e por todos aqueles que estão imbuídos dessa missão. Muito bem, nós vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta, vamos ver aquela segunda parte do vídeo que eu havia falado para você, consolar os aflitos, né? Dentro dessa temática da festa do coração de Jesus, esse coração que é misericordioso, que mostra onde precisamos ser misericordiosos com as outras pessoas. O intervalo, rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.